Sou abençoado. Aleluia. Vai mudar seu dia isso. Vamos cantar. Vamos adorar a Deus. Abençoados e adoradores. Aleluia. Glória a Deus. Tem um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Ele é Deus. Desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Aleluia. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Levante suas mãos e diga ainda. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira, mesmo assim nós alegraremos em ti, Jesus. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós profetizamos isso sobre a sua vida. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Isso é uma promessa de Deus para você. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Oh, aleluia, Jesus. Pai, nós nos alegramos em Ti, pois o Senhor é o nosso refúgio. Senhor, ainda que a figueira não floresça, nós permanecemos em Ti, Senhor. Pai, ainda que venha a luta do lado direito, do lado esquerdo, nós permanecemos em Ti. Nós escolhemos nos alegrar em Ti, porque o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é o nosso alicerce, Jesus. Ainda
tenha chorado, ainda que você tenha desesperado, eu quero te dizer que nessa manhã há uma promessa de Deus ainda sobre a sua vida. Nessa manhã, o renovo de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira vinda, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Vamos aos nossos lugares. Deus abençoe a equipe. Antes de nós ouvirmos aqui a lição, deixa eu só fazer uma observação que às vezes pode ser útil para a nossa caminhada espiritual. A consciência de nós virmos à igreja é aquilo que nós aprendemos aqui na lição sobre transbordar. Na reunião de obreiro também nós falamos. A gente só transborda aquilo que já recebeu. Quando Deus nos dá a vida por completo, para viver vida, ela começa quando você faz assim, ó. Você respira, é vida. Né? Você lembra da pandemia, quando as pessoas não davam conta de respirar? Só de pensar que ia ficar sem respirar, já quase que morriam. 60% das pessoas que tiveram Covid foi psicológico. 60% da doença foi na mente. O ar faltava sem ter doença, porque a mente trabalhava como se a vida fosse acabar. Então nós vamos ter consciência de que nós viemos aqui, na casa de Deus, para transbordar a vida que Ele nos deu. E aí nós estamos aqui para oferecer a Ele sacrifício vivo de adoração. É transbordar aquilo que Ele já nos deu. Porque muitas pessoas, eles têm um entendimento de que vir à igreja é um castigo. É um castigo. Por que, pastor, que o senhor fala isso? Preste atenção nisso aqui. Os pais que têm filhos, eles não trazem os filhos na escola dominical porque dizem assim: meus filhos estudam a semana toda, domingo é dia de descansar. Né? E aí vem as férias. Ah, meu filho não vai na igreja porque tem férias, mas vai vir quando então, né? Se tem que descansar quando está estudando, e se nas férias não pode vir porque está de férias. É só para nós entendermos, porque aí o filho vai crescer, sabe como que ele vai crescer? Pensando, o dia que meu pai me leva na igreja, ele está me castigando. Porque o dia que ele quer que eu fique bem, ele me deixa dormir até mais tarde. Quando estou de férias, eu faço o que quero, não tenho que ir para a igreja. E quando o meu pai me leva para a igreja, ele está me punindo. E aí, quando ele inteira os seus 16 para 18, ele quer vir para a igreja? Quer não. De quem que é a culpa? É dos pais que ensinou ele que o mundo é mais importante do que voltar à igreja para transbordar aquilo que Deus deu. Então nós temos que ter muito cuidado, porque senão nós colocamos na mente, aí criamos uma consciência de que viemos aqui, e é um sistema de punição. Eu fui, porque eu estou me punindo, porque se eu não for na escola, não, se você veio nesta manhã para aprender a palavra de Deus, para transbordar o que Deus já te deu, para você receber da parte dele com alegria, você está no lugar certo. Aqui é o lugar de devolver a Deus aquilo que ele já nos deu. Então, tenhamos essa consciência, porque ela vai fazer a diferença na nossa vida.
Ah, eu vou para a igreja porque senão o pastor vai me ver que eu não fui. Punição, medo, peso. Eu vou para a igreja porque eu vou adorar. Eu vou transbordar. Eu vou transbordar. Eu vou devolver a Deus um pequeno período daquilo que Ele já me deu, que foi a vida completa. Então eu vou levar a Ele o meu sacrifício de adoração. E o sacrifício de adoração aqui não é peso, não é penalidade. É entregar diante dEle a sua gratidão pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez por nós. Então é muito importante nós termos essa consciência. Tá? Não é punição, é com alegria. É com alegria. Porque quando não é por alegria, o céu não recebe. Só fica por aqui. Tá? Mas o céu recebe quando nós fazemos e devolvemos com alegria. Transbordamos aquilo que Ele já nos entregou. Eu queria convidá-los para estar de pé. As crianças, está com as professoras aí? Podem estar. Os jovens que tiverem, permaneçam aqui hoje. Vamos fazer uma oração de gratidão a Deus pela palavra que Ele tem para nossa mente, coração e para nossa vida hoje. Estará ministrando a lição hoje, sensibilidade espiritual, a sua própria autora, Kelly Cristina de Oliveira Silva. Ela é a autora da lição e estará ministrando a lição para a igreja hoje. Eu quero convidá-la para estar tomando aqui lugar no segundo culto aqui embaixo. E nós vamos orar agradecendo a Deus pela palavra que Ele já tem para as nossas vidas. Você pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Senhor Deus. Obrigado porque a Tua palavra é poderosa. Nós agradecemos ao Senhor por esta palavra que o Senhor já tem disponível, Pai, no coração e na mente da Tua filha, da Tua serva, para transmitir à Tua igreja. Nós louvamos ao Senhor, sempre tem palavra de vida eterna e de bênçãos para o Seu povo. Assim oramos e Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Kelly, com você. Glória a Deus. Amém, igreja? Podeis assentar. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Manhã de alegria, como o pastor diz aqui, né? Só de estarmos respirando é motivo de alegria. Muita gente não pôde estar aqui hoje, né? Muita gente partiu, não teve essa oportunidade que nós estamos tendo nesse momento, que é tão preciosa. Então, hoje nós vamos para a lição número 7, sensibilidade espiritual, discernindo a voz de Deus em um mundo de ruídos. E um coração treinado para perceber a direção do Espírito. Vou ler o versículo-chave aqui, porque eu quero lê-lo por inteiro. Fica lá em João 10, 27. Se você quiser acompanhar, fique à vontade. O pastor leu aqui, mas eu vou querer ler ele por inteiro. Aqui até o 28, 29, diz assim, na minha tradução. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo, e ninguém pode arrancá-las da minha mão. Eu e o Pai somos um. Amém? Aqui o Senhor nos diz, né, algo tão interessante, que Ele diz assim, ó, eu as conheço. E eu quero te fazer uma pergunta, você conhece Deus como Ele te conhece? Porque o Senhor, Ele nos conhece, Ele que nos fez, sabe tudo o que se passa na nossa mente, tudo que virá. Mas e nós? Nós conhecemos o Senhor, o nosso Pai? Essa pergunta,
ela nos traz a uma reflexão muito interessante, porque para conhecer a Deus precisa ter intimidade com Ele. E durante as lições, nós vemos que o Senhor, Ele procura intimidade com os filhos desde Gênesis. E essa intimidade, ela pode acontecer conosco de várias maneiras. Vou ler a introdução e aí nós vamos acompanhando para você e refletindo sobre essa pergunta. Vivemos em uma geração marcada pelo excesso. Nunca tivemos tanto acesso à informação e, ao mesmo tempo, tanta dificuldade em discernir. Nunca ouvimos tantas vozes e, ainda assim, reconhecer a voz certa se tornou um desafio constante. Somos expostos diariamente a opiniões, expectativas, emoções intensas e pressões externas que disputam a nossa atenção. O ruído não está apenas ao nosso redor, mas também dentro de nós, influenciando pensamentos, decisões e percepções. No entanto, a verdade permanece. Deus continua falando. Ele não se tornou distante nem silencioso. A questão não está na ausência da voz de Deus, mas em um coração que ainda não foi treinado para discerni-la. A graça não apenas nos aproxima de Deus, mas também ajusta o nosso interior para reconhecermos a sua voz. A sensibilidade espiritual não é fruto de esforço humano isolado, mas de um relacionamento contínuo, onde o Espírito forma em nós um coração atento, alinhado e disponível. Glória a Deus. Quem tem coração disponível? Amém. Se nós estamos aqui, é sinal que o nosso coração está disponível. Nós queremos mais do Senhor. Nós queremos conhecê-lo assim como Ele nos conhece. Deus é um Deus que fala e nós sabemos disso. Nós vemos que no contexto cultural da época, muitas das vezes eu já escutei, hoje é difícil porque tem internet, tem televisão. Antigamente não tinha. As pessoas, né, era mais fácil discernir a voz de Deus. Mas, antigamente, o povo tinha uma influência muito grande. Tanto de tradições religiosas, tanto de doutrinas, da cultura greco-romana. Então, eles também tinham influências, né? Influências de outros deuses, outras culturas, outras religiões. E também, isso não é uma desculpa para eu não querer discernir a voz do Senhor. Então, antigamente também tinha influência, mas eram influências diferentes. Hoje em dia nós temos televisão, rádio, né? Nós temos aí a internet, o celular, tudo aqui, informação na mão, muito rápido, né? Rádio já está ficando um pouco para trás, eu não sei nem o que vai acontecer, né? Agora em diante. Então, interessante que eu escutei esses dias um testemunho de uma pessoa que se converteu através do rádio, de uma mensagem do rádio. Então, é importante, né, os meios de comunicação, mas também nós precisamos entender que há uma importância nos meios de comunicação e nós devemos escolher esses meios de comunicação. Porque há muito barulho de fora, mas também há muito barulho dentro de nós, na nossa mente. Tópico 1, Deus é um Deus que fala. E disse Deus, Gênesis 1:3. A criação nasceu pela palavra. O relacionamento com o homem também. Deus não precisa ser convencido a falar. Ele já decidiu se comunicar. Sua voz é a expressão do seu amor, da sua vontade e do seu propósito. O que muitas vezes impede o discernimento não é a falta de comunicação divina, mas um coração distraído, acelerado e sobrecarregado. Queremos direção, mas nem sempre cultivamos presença. Buscamos respostas rápidas, mas não desenvolvemos relacionamento. A voz de Deus não se torna clara pela pressa, mas pela proximidade. É na comunhão que o coração aprende a reconhecer o que vem dele. A graça atua exatamente nesse ponto. Ela nos proporciona, tirando-nos da ansiedade por respostas e nos conduzindo à construção de um relacionamento onde ouvir Deus se torna natural. Amém? Quem já ouviu a voz de Deus? Amém?
Por que essa pergunta, irmãos? Porque tem gente que nunca ouviu a voz de Deus. De verdade. Nunca soube dizer que era a voz do Senhor, do Espírito Santo. Se relaciona com Deus através de terceiros, só ouvindo da boca, né, do pastor, de alguém, de missionários, enfim, vai embora para casa. A Bíblia ela nunca é aberta, ela é um livro sagrado para a pessoa, maravilhoso, mas vive fechado em casa. Só ouve Deus quando vem à igreja e quando vem também, quando há necessidade de algo. Então, o relacionamento com Deus, ele precisa ser contínuo. Porque nós, como pais, quem é pais aqui sabe que quando a criança começa a falar, você não insiste com a criança para falar, se comunicando com ela. Não é assim que acontece? Fala papai, fala mamãe, né? Você vai estimulando a criança a falar. E é incrível como a criança reconhece a voz da mãe e do pai. Pode estar com a tia lá no outro cômodo, que quando chega a criança está cochilando, ouviu a voz do pai e da mãe, a criança acorda. Porque reconhece a voz, porque tem o quê? Relacionamento, né? Vai falando, vai comunicando, todo dia está lá falando a mesma coisa, quer que repete as mesmas coisas. Eu creio que Deus é assim com a gente. Todos os dias, às vezes falando a mesma coisa, porque Deus quer que a gente aprende. Às vezes você vem aqui, eu estou cansado de ouvir a mesma coisa. Mas eu costumo dizer que quando Deus fala uma vez, é para você aprender. E quando Deus fala mais de 2, 3 vezes, é porque você já tinha que ter aprendido. Por isso que é uma repetição às vezes. Nós já deveríamos ter aprendido, mas não aprendemos. Por isso que há uma repetição por amor, por cuidado mesmo. Então, Deus é assim conosco também. Amém? Quem alimenta mais os ouvidos do mundo do que a voz de Deus, perde a sensibilidade espiritual. Isso é uma grande verdade. Quanto mais você ouve de fora e menos ouve o que é de Deus, mais o seu coração se distancia e menos você vai ouvir o que é necessário. Desde Gênesis, Deus já começa falando e a sua palavra cria, dirige, corrige, transforma. O silêncio nunca partiu de Deus. Isso aqui nós vemos. Quando Adão e Eva pecou, quem foi procurar? Deus. Foi perguntar onde que eles estavam, o que estavam fazendo. O silêncio partiu de quem? De Adão e Eva quando pecou. Hoje nós sabemos que nós temos a graça e quando nós pecamos, nós não precisamos nos esconder. Nós precisamos correr para os pés do Senhor e pedir misericórdia, pedir perdão. Hoje nós sabemos disso. Ele não é um Deus que está o tempo todo nos punindo, mas o tempo todo Deus está nos corrigindo. Amém? Glória a Deus. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Vamos lá para ver como que Deus fala conosco. Tópico 1:1. Deus fala no secreto, intimidade. Deus revela no ambiente da intimidade, não apenas em práticas religiosas. A oração é o espaço onde o relacionamento se desenvolve de forma simples, sincera e verdadeira. Não se trata de palavras elaboradas, mas de um coração aberto. É nesse lugar que compartilhamos nossas alegrias, dores, dúvidas e decisões. E também é nesse lugar que aprendemos a ouvir. Quem não para ouvir, limita o relacionamento ao monólogo, a uma intimidade, transforma a oração em diálogo. Então, nós vemos que, quando eu falo com Deus, eu preciso aprender a parar e ouvir. Muitas das vezes, nós nos ajoelhamos, falamos, levantamos e vamos embora. Com coisas que Deus não estivesse nos ouvindo. Nós nunca paramos para ouvir, silenciamos o nosso coração e pedimos, Deus, fala comigo. Senhor, me responde. Na maioria das vezes, nós queremos que Deus fale na boca de um profeta. Senhor, eu vou na igreja porque o profeta tem que falar. O Senhor tem que falar através dele. E não é assim. O Senhor, Ele é capaz de falar com você, te dirigir em qualquer lugar que você estiver. Não que Deus não use os profetas, usa sim. Mas você tem essa capacidade de ouvi-lo na intimidade, no secreto do seu quarto, do seu dia a dia. Eu vejo que, para nós mulheres, Deus fala conosco nos afazeres.
Comigo, pelo menos, é assim. Eu já vi que a maioria também. Né, irmã Lídia? É lavando uma roupa, é lavando uma louça, limpando uma casa, porque ali você coloca um hino e vai orando e vai falando. De repente você para e escuta o Senhor falando de volta. E ali na tarefa diária, o Senhor vai nos respondendo. Isso é intimidade. É eu não deixar de conversar com Deus quando eu estou na minha casa, fazendo o que eu tenho que fazer. Porque ali há uma intimidade, ali eu posso me expressar e posso também ouvir a voz do Senhor. Então, é no dia a dia, os homens também trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, vai surgindo, né, aquele diálogo com o Senhor, você vai orando com as suas palavras e o Senhor vai te respondendo, porque Deus é um Deus que fala. E Ele não espera que só você fale, Ele espera que você também acalma o coração para ouvir Ele te responder também. Amém? Glória a Deus. Na cultura da época, os judeus possuíam hábitos de oração. A gente vê, né, Daniel orava 3 vezes ao dia. Na cultura judaica, quem desejava intimidade, afastava-se da cidade. E nós vemos que Jesus também se afastava, né, para orar. Se retirava. Às vezes levava 2 pessoas, 3 pessoas para orar com ele. Mas sempre se afastando de lugares com muito barulho. Por isso que quando nós falamos de intimidade, nós falamos do nosso quarto, onde há silêncio, onde você pode, né, dobrar os joelhos, orar e falar com o Senhor. Mesmo que, na maioria das vezes, quando você fala, eu vou orar, você fecha a porta, aí cai panela, e menino grita, menino briga, e é aquela coisa, mas mesmo assim, você está lá, marido chama, o porteiro lá, o carteiro. Então, mesmo assim, em meio a essas distrações, nós devemos parar e orar com paciência. Senhor, eu estou te dando esse momento. É o momento entre mim e o Senhor, que eu preciso ouvir a sua voz, preciso acalmar meu coração. E ali nós tiramos um tempo com o Senhor. Antigamente, era o círculo de oração, e ainda tem aqui na igreja, né? Mas vem poucas pessoas. Se você não tem esse tempo de vir no círculo de oração, tire esse tempo para você, para falar com o Senhor na sua casa, no seu trabalho, durante os seus afazeres. Mas a palavra diz, orai sem cessar. Orai o tempo todo. O que você estiver fazendo, ora em pensamento, ora falando, ora baixinho, mas fala com o Senhor, orando sem cessar. Amém? 1, 2. Deus fala pela palavra. A palavra de Deus é o principal critério de discernimento. Deus nunca contradiz aquilo que já revelou. E eu vou repetir, Deus nunca contradiz aquilo que já revelou. As Escrituras iluminam o caminho, trazendo direção, verdade e segurança. Elas funcionam como luz em meio à escuridão, revelando não apenas o que fazer, mas também quem Deus é. Quanto mais o coração é exposto à palavra, mais sensível ele se torna à voz de Deus. Então nós vemos que Deus é maravilhoso, fala pela sua palavra, nos deixou a Bíblia, nos deixou essa carta de amor que eu costumo dizer, endereçada para cada um de nós. É um manual para você viver aqui como filho digno, é um testamento, como nós já vimos aqui, né? É um testamento do Senhor, atestando quem nós somos, para onde nós vamos, como nós devemos nos comportar. Por isso que chama Novo e Velho Testamento. Então é o nosso testamento aqui. Amém? Então hoje nós temos dezenas de traduções de Bíblias. Tem Bíblia de graça, nós ganhamos. Tem Bíblia virtual, tem várias traduções. Então você pode aprender a palavra do Senhor de diversas maneiras e isso não é desculpa. Quando eu compro várias Bíblias lá em casa e como eu faço aconselhamento, quando alguém chega e fala que não tem Bíblia, eu já entrego. Agora você tem, não tem desculpa. A Bíblia está aí. Se não tem, irmãos, tem celular. A gente tem tanto aplicativo. Por que você não pode baixar um aplicativo da Bíblia? Tem Bíblia em áudio, tem Bíblia em diversas traduções que melhora o seu entendimento. Então, realmente, não é desculpa para Deus não falar.
E quanto mais nós conhecemos a palavra, menos somos enganados. Quanto mais eu sei o que é a verdade da palavra, menos alguém me engana. Quando eu chego em algum lugar que alguém está falando alguma coisa, eu já li a palavra, eu sei da verdade e sei que aquilo não condiz com a palavra do Senhor, eu já descarto. Não, isso não provém do Senhor, pronto. Eu não julgo quem está falando, eu julgo a palavra. Se não falou aquilo que está condizendo com a palavra do Senhor, eu descarto, pronto. Eu não absorvo aquilo. Mas o problema é quando eu não sei a palavra. E eu acho aquilo muito bonito, e aí eu começo a absorver tudo aquilo, sendo coisas erradas, contrárias da palavra do Senhor. Por isso que nós não podemos ser enganados. E o Senhor fala que o povo perece por falta de conhecimento. Quanto mais eu conheço a palavra, menos eu sou enganado. Quanto mais eu conheço a palavra, mais eu tenho amor pela palavra e pelas pessoas. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, irmãos, menos eu arrumo encrenca. Menos eu discordo. Amém? Não é, irmão Zé Maria? Quanto mais eu conheço verdadeiramente essa palavra, menos eu vou brigar por uma verdade que eu acho que é absoluta, porque eu escutei há 30, 20 anos atrás. E nós não estamos aqui para discutir teologia, para discutir nada, contrariar ninguém. Mas quanto mais essa palavra é verdade e eu sei dela, menos confusão eu quero. Aí eu oro, misericórdia, Senhor, que essa pessoa tenha o conhecimento, que ela encontre o conhecimento verdadeiro, que ela está enganada. Então, o nosso coração e a nossa mente modifica quando nós sabemos da palavra. Eu não absorvo aquilo que eu sei que não é do Senhor e a vida continua. Amém? Quem aqui já teve uma verdade absoluta de muitos anos e quando leu a palavra de verdade foi ensinado que não era nada daquilo? Eu já. Amém? Já, Tânia? Muitas vezes, né? É até constrangedor, né? Quando a gente para e fala, caramba, para mim a vida inteira era isso. Isso é verdade, é bonito, parece, né? Mas parece uma verdade tão absoluta. Mas quando eu paro para ver, ou quando o pastor está aqui explicando a palavra, que você abre o entendimento, os olhos, e aquilo é revelado para você, você vê, poxa, perdi um tempão aí, fazendo coisa que não devia, achando que estava certo, achando que era de acordo com a vontade de Deus, e por isso que não dava certo, né? Mas quando a verdade ela é revelada para nós, aí muda totalmente. Amém? Continuando a nossa palavra. 1.3, Deus fala através da criação. A criação carrega marcas do Criador. Ela revela sua grandeza, sua ordem, sua intenção. Os céus declaram a glória de Deus. Salmo 19:1. Quem aprende a observar a criação passa a discernir princípios espirituais, processos naturais, refletem verdades espirituais. Há uma linguagem silenciosa que aponta para Deus em tudo que Ele fez. Amém? A gente aprende muito com a natureza, muito mesmo. Quando Deus fez a criação, ela revela atributos invisíveis do Senhor, mas visíveis espiritualmente para aqueles que sabem que Ele é o Criador de todas as coisas. Os judeus eram extremamente agrícolas. Então, eles sempre estavam plantando, colhendo, né? Vivia nessa vida, plantava, colhendo, estava sempre olhando estações, lua, estrelas. Então, eles viviam nesse contexto. E é por isso que Jesus, quando ele pregava em parábolas, ele sempre usava trigo, vinho, uva, tudo com significado para eles entenderem. Porque eram coisas do cotidiano deles. Por isso que o Senhor falava por parábolas. E quando eles olhavam tudo isso, além de verem as explicações de Jesus, eles viam sentido naquilo. Que aquilo era tudo criado pelo Senhor. E tudo que é criado pelo Senhor tem um sentido. Quando Deus diz, haja luz e houve luz, tudo foi criado através da sua palavra.
a terra, a separação, os animais, os pássaros, né? Os campos, os animais, tanto da água, quanto da terra, quanto do céu. Então, foi tudo criado pela ordem da palavra dele, e até hoje, pela essa mesma ordem, tudo está no mesmo lugar. Até hoje, por essa ordem do Senhor, tudo faz a vontade do Senhor. Todos os seres que ele criou. Então, quando nós vemos o Senhor criar tudo pela palavra, e nós vemos a lua, né? Nós vemos ali no livro de Salmos, né? Os Salmos é 150 salmos, mas os 5 últimos salmos é tão interessante que são salmos de louvores, são canções. E essas canções vai louvar ao Senhor. Todos os últimos 5 livros começa e termina com a palavra louvem ao Senhor. Se você vê na sua Bíblia, você vai ver que os últimos 5 livros começam e terminam dessa forma. São poemas. Louvem ao Senhor. Só que em hebraico é tão interessante que diz que começa, não é louve ao Senhor, começa aleluia. E depois começa os poemas. Em hebraico tá dizendo aleluia, porque Yah é a abreviação de Yahweh, que é eu sou em hebraico, quando Deus apareceu para Moisés. E a tradução dessa palavra, quando a gente diz aleluia aqui na igreja, quando algo acontece, nós, né, queremos louvar o Senhor e concordar com aquilo, nós dizemos aleluia. Mas a palavra na tradução do hebraico quer dizer louvem ao Senhor. Não é algo que eu digo para Deus, mas é algo que eu digo para alguém. Louve você que tem fôlego de vida. Louve você que é criatura do Senhor. Então, quando eu digo aleluia, eu estou dizendo para você, para o meu irmão do lado, aleluia. Louve você também. Louve o Deus que te criou. Então, é muito mais perfeito a palavra do Senhor do que nós possamos imaginar. Quando o Senhor nos pede para louvar, porque nós adoramos, porque nós estamos vivos, porque nós o conhecemos, Ele está dizendo não só para mim. Ele está dizendo também para você que está sentado aí, para você que está assistindo, para você que conhece, que sabe quem é Ele na sua vida. Então Ele está dizendo, você que tem fôlego de vida, sabe que quem está te dando esse fôlego de vida sou eu. Então louve. E quando vai decorrer o salmo, vai dizer, louve todas as criaturas, né, animais. No Salmo 148 vai dizer, animais, plantas. Aí você diz, e como que planta louva ao Senhor? Como que sol louva ao Senhor? Fazendo exatamente aquilo que Deus criou ele para fazer. A lua louva ao Senhor quando ela vai acima do céu. O sol louva ao Senhor quando ele brilha. As árvores louvam ao Senhor quando elas nascem, produzem e morrem e tem aquele ciclo de vida. Então Deus criou a humanidade e Deus criou a terra e tudo que nela há para louvá-lo. As estrelas, o sol, o mar, tudo louva ao Senhor, com som e sem som. Porque quando a gente acha que louvar é apenas canção, mas louvar é mais do que canção. Louvar a Deus é quando eu faço a sua vontade. E louvar a Deus eu louvo desde que eu acordo. Então eu abri o olho, eu louvo ao Senhor, porque eu estou viva. Quando eu estou praticando algo que eu devo praticar, praticando bem, ajudando o irmão, fazendo o meu trabalho, alimentando a minha família, eu estou louvando ao Senhor. O louvor a Deus começa desde que você entende quem Ele é na sua vida, o preço que Ele pagou, quem você é nele. Quando você se conhece, você sabe que você nasceu para louvar e adorar, obedecendo o Senhor. Então, tudo nessa terra obedece o comando do Senhor, está louvando Ele. Então, Deus é maravilhoso dessa forma. Deus criou tudo e tudo trabalha para Ele. O único que Deus faz hora extra é o ser humano. Porque Ele ainda está aqui, conosco, nos ensinando, nos dirigindo, né? A palavra vai dizer que Jesus está sentado
à destra do Pai, intercedendo por nós. Então, nós ainda estamos em construção. Nós ainda estamos em obra. O Senhor está fazendo em nós, nos aperfeiçoando. Então, eu tenho que entender o que Ele está fazendo em mim para eu adorá-lo verdadeiramente. E é assim que funciona, amém? Glória a Deus. Vamos. Isso. Isso. É o gesto, né? A obediência é em louvor ao Senhor. Não é apenas canções. Até porque tem canções que são gospel, né? E que não louvam ao Senhor. Louva o ser humano. Então, nós temos que escolher o que é louvor de verdade, né? O que eu canto engrandecendo ao Senhor ou o que eu canto engrandecendo a mim. Hoje em dia tem muitas músicas assim. Nós devemos ter discernimento para isso também. E o irmão Marlon, né, reforçou que muitas das vezes nós achamos que estamos louvando e não estamos, né? Só estamos cantando canções. 1.4, Deus fala através de pessoas. Deus utiliza pessoas como instrumentos para trazer direção, confirmação e edificação. Quem vos ouve, a mim ouve. Lucas 10:16. Conselhos, palavras e até conversas simples podem ser canais de Deus. No entanto, é necessário discernimento. Nem toda voz é divina. Por isso, tudo deve ser filtrado pela palavra e pelo Espírito. Então, nós sabemos que nós conseguimos ouvir a voz do Senhor nos relacionando. Glória a Deus. Quem tem muita amizade aqui? Eu tenho. Ixi, mas vocês não estão tendo amizade, não? Misericórdia. Misericórdia. Tá pouco. Não estou entendendo, não. Porque para mim nós somos amigos, todo mundo que está aqui. Para mim eu me sinto aqui que nós somos uma família. Agora, quem tem um amigo que você pode falar de Deus e que te ensina, e que já te ensinou, e que você ensinou também? Aí, é diferente, né? É mais específico? Melhorou? Então, pronto. Nós temos conhecidos, mas amizade para compartilhar a palavra é diferente, né, pastor? É diferente. Então, nós devemos ter relacionamentos. Porque através desses relacionamentos, nós aprendemos uns com os outros. Por que é necessário a gente ter esse ciclo de amizade saudável? Para aprendizado. A palavra fala que ferro afia o ferro, não é verdade? Então, eu aprendo com meu irmão. E se eu tenho intimidade, às vezes o meu irmão está errado, né? Meu amigo está errado, eu tenho intimidade para chegar nele e falar, olha, não é assim não. A Joyce leva cada lapada, né, Joyce? Eu que eu digo, viu? Por quê? Porque na nossa amizade, eu não quero que ela se desvie e eu quero que ela aprenda. Assim como através de testemunho de vida dela, eu aprendo muito. Ela também me ensina com o jeito dela de ser. Então, através do relacionamento, o Senhor fala, porque o Senhor fala através de pessoas. Nós somos templo do Espírito Santo. Amém? A gente vê que tinha tanta convivência antigamente. Timóteo aprendeu observando e convivendo com Paulo. Eliseu aprendeu convivendo com Elias. A gente vê Ruth e Noemi, né? Nós vemos também que o Senhor chamou 12 para andar com ele. Então, o Senhor preza, sim, as amizades e preza também aquele que fala da sua palavra. Aquele que ensina. Deus usa pessoas para confirmar direções e edificar vidas. Amém? Queremos ouvir Deus sem caminhar com pessoas maduras e sem se relacionar. Queremos vir à igreja apenas e voltar para casa sem se relacionar. Estamos satisfeitos com isso. Achamos que isso é o bastante. Deus nos fez para relacionar com Ele e com as pessoas.
o que eu tenho para ensinar para Deus, o que eu tenho para ensinar sobre Deus, eu preciso compartilhar. A Bíblia diz em Tiago 4,17 o seguinte: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Conhecer, saber o caminho certo e não pregar para o outro é cruel. Ganhar a salvação, saber o caminho e deixar o outro se perder na escuridão sabendo que você tem uma lanterna é absurdamente cruel. Não ouvi amém? Por quê, irmãos? Quando eu sei da parte do Senhor, sei que alguém está caminhando errado e que uma palavra pode salvar através do Espírito Santo, porque nós não salvamos, mas, né, você me entendeu? Uma palavra pode salvar aquele irmão. Eu sei, eu não compartilho, eu estou pecando. É muito cruel você saber que seu vizinho precisa de uma palavra porque está perturbado, está caminhando, e você nunca deu nem bom dia para o seu vizinho. Tem um livro de obras lá em Apocalipse. E esse livro de obras vai dizer coisas que nós deixamos de fazer. Nós sabemos que nós temos que fazer e nós deixamos de fazer. Estou dizendo isso para você entender que a necessidade de relacionamento vai além de um bom dia, tudo bem, paz do Senhor, vai além disso. Se nós somos igreja, se nós somos um corpo, o corpo não vive separado não, gente. O pé não vive lá na casa dele e o braço aqui, não é assim, não é desmembrado. É um corpo unido junto. E para funcionar, pastor, precisa o quê? Comunicação cerebral do corpo inteiro, não precisa? Cérebro que é o quê? Cristo é a cabeça, né? Então, se comunica e vai indo para todo o corpo. É uma comunicação neural e tudo precisa estar ligado. O que não funciona, irmãos, não adianta. Se eu bater o dedinho do pé na quina, por mais que você ache que um dedinho não serve para nada, se eu bater, seu corpo inteiro vai sentir. Se inchar, então, você não consegue pôr o pé. Quebrou, é pé para cima, você vai sentir. Então, se você sabe que alguém necessita de uma palavra, que precisa de ajuda, você precisa pregar a salvação, você precisa falar, você precisa se comunicar. Semanas atrás nós escutamos um testemunho tão incrível, que numa reunião que tivemos, que me impactou de uma forma assim, grande. Eu nunca tinha nem pensado, passado pela minha cabeça que aquela pessoa teria vivido aquilo tudo. Eu nunca pensei que aquela pessoa tinha tido uma graça do Senhor para superar e para ensinar. Às vezes a gente olha para as pessoas, não dá nada por elas, mas elas têm tanto a ensinar. E é isso que eu quero que você entenda. Às vezes você dá paz do Senhor aqui, não senta para comunicar que seja tudo bem, o que você está passando. E nós não queremos tempo para isso. Nós viramos e falamos, olha, não tem tempo não. Não tem, mas tem 2 horas, 3 horas para ficar no celular, na televisão. Mas para falar o necessário, não tem. Deus fala através de relacionamentos. Não tem como. Se você vem à igreja, não tem um relacionamento com alguém que precisa da palavra do Senhor e que você precisa aprender também, e você acha que está tudo bem, eu quero te dizer que não está tudo bem. Não está. Tem gente que quer se relacionar só com a família, com 2 amigos e pronto, acabou. Não é assim, irmãos. Nós somos igreja, nós somos unidos. Nós precisamos aprender e precisamos ensinar através do nosso relacionamento. Amém? Vamos para frente, que senão... Isso, justamente. As pessoas acham que tem pecado só pela ação, mas tem pecado pela omissão. Foi o que o pastor falou. Então, cuidado. Tem coisa que você deve fazer e não faz. Tiago 4,17 está dizendo. Aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Provérbios 9,9 também vai dizer. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele aumentará o seu aprendizado. Então, lembrando aqui, só para fechar, quando aqui foi pregado 100 vezes mais, né, pastor?
nós aprendemos que 100 vezes mais não é para mim reter. 100 vezes mais acontece quando eu divido e o Senhor multiplica. 100 vezes mais não para em mim, tanto em conhecimento e sabedoria da palavra, quanto a instrução que eu tenho do Senhor para te ensinar. Não para em mim, só vai multiplicar quando eu dividir. Quando a gente vê o menino com 5 pães e 2 peixinhos, alimentou uma multidão. Por quê? Porque ele dividiu o que ele tinha. Então, quando eu divido o que eu tenho, é multiplicado. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, vamos lá. Nem toda voz é de Deus, mas Deus frequentemente usa pessoas cheias do Espírito. Consigo discernir o que alguém fala pela palavra de Deus, pelo que eu sei do meu relacionamento com Deus e pelo que eu sei quem eu sou de verdade. Vamos lá para o tópico 1.5. Deus fala através do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e é o agente direto da direção divina. Na maioria das vezes, ele não se manifesta por uma voz audível, mas por convicções, direcionamentos e percepções internas alinhadas com a verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará. João 16:13. A graça nos concede esse acesso. O Espírito não apenas fala, ele guia, confirma e conduz. Um coração alinhado com o Espírito se torna sensível à sua voz. Então, nós vemos que Deus fala através da sua palavra, da Bíblia. Deus fala através da criação, através de pessoas e através do Espírito Santo que habita em nós. E nós sabemos também que quando o Espírito fala conosco, ele não nos acusa. O Espírito Santo jamais vai te acusar de algo, porque acusador é Satanás. Então, quando o Espírito Santo fala com você, ele fala mansamente. Ele fala te conhecendo, ele te sugere, ele fala para você a verdade e ele fala mansamente com você. Jamais, como eu consigo discernir essa voz? É uma convicção, nós não temos a voz da consciência, então o Espírito Santo fala através dessa voz. E como que eu sei que é a voz do Espírito Santo? Quando eu me conheço e eu sei que quando ele dá uma direção para mim, eu sei que eu não faria, e aquilo não provém de mim. Vou te contar um exemplo. Quando, às vezes, eu brigo com alguém, por exemplo. A pessoa brigou comigo, digamos assim. E aí, eu estou sentada, estou pensando, e aí vem uma voz na minha cabeça. Vai lá e pede perdão. E aí você mesmo responde. Eu não vou pedir perdão, foi ele que começou? Essa voz é de quem? Do Espírito Santo. Por quê? Você se conhece, sabe que você não faria isso, porque você se sente ofendido. Mas o Espírito Santo é diferente. Ele sabe que, mesmo que não fomos nós que começamos, nós que ofendemos, que nós que fomos ofendidos, nosso papel é pedir perdão. Nós que damos o primeiro passo. Aquele que conhece a palavra de Deus sempre dá o primeiro passo, sempre pede perdão. Aconteça o que acontecer, se foi culpa sua, se não foi, então vai lá e pede perdão. Agora, se você escutar uma voz assim, não pede perdão não. Espera te pedir perdão porque você não fez nada, você está certinho. Aí essa voz não é do Espírito Santo, não. Essa voz é uma voz da sua convicção, porque você se acha correto. Então é diferente essa voz. Isso. Primeiro, te quebranta ali e fala o que você deve fazer. Mas jamais é contrário à palavra. Porque se a palavra diz que eu tenho que pedir perdão para eu ser perdoada, e aí essa voz fala para mim que eu não preciso pedir perdão, então vai ao contrário da palavra. Então eu já sei que essa palavra não provém do Espírito Santo. Então assim... E naquela época, então, quando meu pai faleceu, eu perdi essa graça de poder ainda vir para as reuniões, porque era quem estava comigo ali. E eu até disse para Deus, Senhor, meu ministério agora, ele acabou. E após o falecimento dele, ao terceiro dia, eu estava numa casa onde ele morava,
e eu nunca vi anjo, mas eu senti que tinha uma glória, algo diferente. E naquele momento veio uma voz ao meu ouvido e disse assim: louve ao meu nome, canta 3 hinos da harpa. Eu convidei minha mãe, meus irmãos, e falei para eles: vamos cantar 3 hinos. E quando a gente cantou, aí eu fiz uma pergunta para Deus. Falei: Senhor, por que louvar, cantar? Ele disse: olha, o seu pai era meu, e tudo que ele queria era vir para onde ele veio. E se você não fizer a minha obra, nem para cá você vem. Então faça a minha obra. Então é muito bom ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. O Senhor fala com todos nós. Amém? Aleluia. Então Deus fala através do Espírito Santo em nós, fala no secreto, fala pela palavra, Ele nos dá direção. Tópico 2, vamos continuar. Um coração treinado. A sensibilidade espiritual não acontece de forma automática, ela é desenvolvida. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir. Hebreus 5,14, vou ler de novo. Pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir. O coração é treinado através da constância. Quanto mais nos expomos à presença de Deus, mais familiar nos tornamos com sua voz. Emoções desordenadas, distrações constantes e excesso de estímulos dificultam esse processo. Não porque Deus deixa de falar, mas porque o interior perde a capacidade de perceber. A graça não elimina o processo, mas nos sustenta nele. Ela nos conduz com paciência, formando em nós um coração sensível, estável e discernidor. Amém? Então, nós vemos que nós conseguimos discernir o Espírito pelo um exercício constante. Que exercício que é esse? Orando, lendo a palavra, se comunicando, conversando uns com os outros, aprendendo, vindo à igreja. Então, é um exercício constante. Mesmo que o Senhor não te responda aquilo, não pare de buscar. Mesmo que você não ouça agora, não pare de buscar e ser constante na presença do Senhor. Porque nós conseguimos discernir a voz dele dessa maneira, constante. Porque a voz fica familiar. À medida que você é constante com uma voz, você consegue discernir. Por exemplo, eu sei a voz da minha mãe, eu sei a voz do meu esposo, dos meus filhos. Aonde eles estiverem, eu conheço a voz. O Senhor, aonde nós estamos, Ele conhece a voz de cada um. Imagina só que nós somos milhões, milhares. E nós também precisamos discernir a voz do Senhor. Então, dessa forma, na constância, você reconhece o que é a voz dele e o que não é. 2.1, constância na presença. A sensibilidade nasce da constância, não da ocasionalidade. O relacionamento com Deus é construído diariamente. Buscar a Deus de todo o coração cria ambiente para encontrá-lo. Buscar-me-eis e me encontrareis. Jeremias 29:3, né? Quando me buscares de todo o coração. Então, é constante e à medida que eu busco. Em Tiago também vai dizer, né? Aproximem-se de Deus e Ele aproximará de vós. Então, não tem como. Todas as vezes que eu buscar o Senhor, eu vou encontrá-lo. Pode não ser da forma que eu quero, mas eu vou encontrá-lo. Porque às vezes eu tenho uma expectativa, igual a gente falou aqui, porque é só se o profeta falar, ou só se eu ouvir a voz, mas o Senhor está comunicando com você o tempo inteiro, através da natureza, confirmando: olha, eu cuido da natureza, não se preocupe, cuido de você também. Mateus 7 vai dizer. Então, se nós sabemos da promessa do Senhor na sua palavra, todas as vezes, você conhecendo as Escrituras, todas as vezes que você souber do que o Senhor está confirmando para você nas Escrituras, é uma resposta para você. Você sabe. Quando meu filho morreu, que eu dei o testemunho aqui, eu ouvia uma voz. E essa voz me dizia: usa o que você tem. E aí eu mesmo respondia para mim, escutando aquilo, naquele desespero. E eu falava: mas eu não tenho nada. Não tem nada para trocar com Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E eu ainda continuava escutando a voz: usa o que você tem. O que você tem? Fala o que você tem. E eu falava: eu não tenho nada. Até quando eu chegar no hospital, que eu ouvi ali, de fato, que ele havia vindo a óbito, que não tinha o que fazer, foi a última vez que eu escutei.
eu escutei: fala alto, o que você tem? Eu falei: eu só tenho Deus. Só tenho o Senhor Jesus. E foi aí que eu entendi, quando eu falei: eu só tenho o Senhor Jesus, que eu entendi que não era um grito de misericórdia, era um brado de vitória. Eu só tenho o Senhor Jesus e basta. Se eu tenho Ele, eu tenho as promessas dEle, basta. Ele que é capaz de fazer todas as coisas. E essa voz foi me lembrando. O que diz no versículo tal? O que a palavra do Senhor diz? Então foi ali que eu consegui ter forças para ouvir aquela voz e dizer que o Senhor era a minha salvação naquele momento. Amém? Vamos caminhar. Obediência em pequenas coisas. Grandes direções começam com pequenas decisões. A obediência não nasce de pressão, mas do amor. Quando respondemos ao que já entendemos, abrimos espaço para novas direções. A graça forma em nós um coração disposto, não forçado. A graça forma em nós coração disposto, não forçado. Amém? Obediência nas pequenas coisas. Quando eu sou obediente nas pequenas coisas, eu consigo obedecer gradualmente no que for. Às vezes a gente pensa que é pouca coisa e não precisa de obediência, mas é aí que está. Você não consegue obedecer na pequena, o que vai ser de você então? Né? Costumo dizer assim, se você não consegue fazer uma dieta, deixar a comida te dominar, então você vai deixar o que mais te dominar? Isso é pequenas coisas que eu estou dizendo, irmãos. Então, são coisas naturais que às vezes nós vemos que não fazem diferença, mas quando nós damos toda a obediência a essas pequenas coisas, tanto naturais quanto espirituais, o Senhor nos honra nisso. E Ele é fiel. Silenciar distrações. O excesso de estímulos enfraquece a percepção espiritual. Reduzir ruídos externos ajuda a organizar o interior, ambiente, hábito e escolhas influenciam diretamente na sensibilidade. Um coração alinhado aprende a priorizar o que realmente importa. Amém? Quando eu silencio o excesso de estímulo. Às vezes você vai ver qual que é o excesso de estímulo. Às vezes, eu não mexo nem em celular, mas às vezes é trabalho demais. Às vezes você está dando prioridade ao trabalho e está esquecendo do que realmente importa. Às vezes é rede social, às vezes um hábito, um esporte, algo que você gosta demais, que está te distraindo e não está te deixando chegar mais perto do Senhor. Nós precisamos viver bem, que o Senhor nos deu essa vida para nós vivermos bem, mas nós precisamos equilibrar. 3. O resultado de um coração sensível. Quando a sensibilidade espiritual é desenvolvida, a vida muda de forma prática. Não se trata apenas de ouvir Deus, mas de viver guiado por Ele. O discernimento deixa de ser ocasional e passa a fazer parte do cotidiano. Direção clara nas decisões. A sensibilidade não elimina os desafios, mas traz clareza. Glória a Deus. O coração alinhado com Deus não vive constantemente confuso. Há segurança no caminho, mesmo em meio a decisões difíceis. Glória a Deus. Então o Senhor nos diz que nós teríamos aflições, mas Ele também diz que estaria conosco todos os dias das nossas vidas. Seja em meio à tribulação, seja na alegria, seja na tristeza, o Senhor está conosco. Então é constante a presença dEle. Paz que governa o coração. Seja a paz o árbitro. Colossenses 3,15. A paz se torna um indicador espiritual. Ela não depende das circunstâncias, mas da direção de Deus. Um coração sensível aprende a reconhecer essa paz como sinal de alinhamento. Quem aqui já teve um problema e conseguiu dormir a noite inteira? Amém. Não, Isala. Mas nós temos que dormir. Porque o Senhor, Ele garante para nós que Ele nos cuida, que Ele está conosco, que se nós entregarmos os problemas nas mãos dEle, porque o que eu posso fazer, eu faço. O que é natural está no meu alcance, eu preciso fazer. Mas o que eu não dou conta de fazer, eu preciso confiar que o meu Senhor fará por mim. Se eu não confio que o Senhor fará por mim, irmão, eu anulo a Bíblia. Eu anulo Deus. Em quem eu estou crendo então? Quem é esse Deus? Por isso que eu te perguntei no início, você conhece Deus?
Porque tem gente que confia mais num ser humano aqui na terra do que em Deus. Irmãos, nada nós podemos fazer aqui. Nós fazemos aquilo que é necessário. Mas quando algo chega a ponto de você dizer, não, eu fiz tudo o que eu poderia, agora eu não posso mais. Eu te digo, deita e descansa, que agora o Senhor entra no negócio. Porque o que você pode fazer, você fez. Deus esperou você fazer. O que você não pode, Deus esperou você entregar para Ele, porque é da parte dEle. Deus não vai fazer o que você pode fazer. Ele vai fazer o que Ele faz, que é algo sobrenatural. Não crê em Deus. Justamente. Você não contribui porque acha que vai faltar. O pastor está dizendo aqui para quem não ouviu. Então, você não crê em Deus, que Ele é supridor da sua vida. Então, eu não posso crer só em partes da Bíblia. Eu tenho que crer nela toda. Eu tenho que crer em quem Deus é de verdade para mim. Eu sei que eu sou limitado. Eu não posso pegar algo aqui na parte da Bíblia e crer só naquilo que é maravilhoso. Aí tem uma parte ali que fala que você não pode pecar e tem que andar direito. Aí você anula essa parte. Não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia não é só o que eu quero. A Bíblia é a palavra de Deus me instruindo e me garantindo que Ele é Deus na minha vida. Amém? Discernimento em meus ruídos. Nem tudo que parece certo vem de Deus. A sensibilidade protege contra enganos. Um coração treinado aprende a discernir o que vem do Espírito, o que é emoção e o que é influência externa. O que acontece? Tem um livro muito interessante do John Bevere, eu amo esse autor, que ele tem um livro dele que chama assim, Do Bem ou de Deus? Porque tem muita coisa que a gente acha que é legal do bem, mas não é de Deus. E nós precisamos ter esse discernimento. Porque às vezes é bom demais. Toda vez que há um problema, que há uma solução rápida, boa e maravilhosa, eu já desconfio. Eu já olho e falo, Deus é um Deus de processo. Vamos orar, vamos sentar, por mais que a proposta seja boa, por mais que pareça bom demais, é do bem, mas não parece ser de Deus. E quando eu tenho instrução da palavra, e quando eu oro, o Senhor me dá calma, me dá paz para discernir, e aí Ele me responde e direciona. Então tem muita coisa que nós precisamos tomar cuidado, que às vezes a gente acha que é do bem, mas não é do Senhor. Amém? Conclusão. A sensibilidade espiritual não é um dom isolado, mas uma construção contínua na presença de Deus. À medida que permanecemos em comunhão, o Espírito Santo ajuda o nosso interior, trazendo clareza, equilíbrio e direção. Deixamos de ser guiados por impulso e passamos a viver de forma consciente, alinhada e conduzida pelo Espírito. A vida ganha estabilidade, as decisões amadurecem e o coração encontra descanso na direção de Deus. Glória a Deus. O desafio da semana. Separe um tempo diário de silêncio diante de Deus. Reduza distrações que roubam a sua atenção. Pratique obediência nas pequenas decisões. Anote percepções e direções recebidas durante o dia. E aqui as perguntas para reflexão. Tenho reconhecido a voz de Deus no meu dia a dia? O que precisa ser ajustado para aumentar minha sensibilidade espiritual? Tenho mais falado ou mais ouvido em meu relacionamento com Deus? Minhas decisões têm sido guiadas pela paz de espírito? Então, fica aí perguntas para reflexão. Amém? Justamente. E é isso. Então, agradeço a oportunidade e passo direção para o nosso pastor. Amém? Graças a Deus. Louvado para sempre é o nome do nosso Deus. Palavra abençoada. Lição
As nossas lições aqui têm sido extraordinárias, né? Deus tem usado aqui, como diz a lição, Deus usa pessoas, está usando pessoas. E é muito interessante essa questão de Deus usar pessoas na conversa. Eu percebi algo essa semana, pastor Nelson, de uma pessoa que tinha uma grande resistência quanto à mensagem da graça, quanto ao seminário que nós estamos realizando. E essa pessoa veio ao gabinete essa semana. Com meia hora, eu destravei a mente dele para aquilo que, as 8 aulas que ele não veio. Então, assim, a conversa pessoal, parece que ela quebra, né? Então, é muito importante esse entendimento de Deus usar pessoas. Deus usa, e se a conversa for agradável, educada, direcionada pelo Espírito de Deus, Deus vai trabalhar muito na conversa pessoal e vai mudar destinos, mudar vidas por causa disso. Só para encerrar aqui, dentro do meu resumo, nós ouvimos a palavra, ela foi convincente, poderosa, mas o que me chamou a atenção muito é sobre essa questão de omissão, né? O pecado de ação e o pecado de omissão. Tem um livro, eu esqueci o autor, mas eu sei o título, A Oração de Jabes. Ele é um livreto, você lê ele com a sentada, como diz os bons leitores, né? E ele fala como Jabes muda a sua vida através de falar com Deus, mas eu creio que está nele uma comparação ou uma ilustração que diz que quando alguém chegou ao céu e o anjo foi mostrar para ele onde estavam os presentes que Deus tinha para o povo e não foram entregues. E aí ele entrou num espaço, é claro que é uma ilustração, mas ele entrou num espaço que tinha um corredor que não tinha fim. Tipo aqueles arquivos, né? Você chega assim, arquivo do Supremo Tribunal Federal, que tem 50 mil processos para ser julgado. Aí você vai procurar, está uma fileira A, B, C. Então tinha várias prateleiras cheias de presentes. E na ilustração ele diz, mas por que esses presentes estão aqui? Ele disse, é porque as pessoas não receberam. Todo dia Deus tem um presente para os seus filhos. E aí poucos recebem, então eles voltam e ficam aqui. Essa é a ilustração. Então, e Deus fala isso na sua palavra, né? Quando ele chama a atenção do povo lá e diz, olha, vocês tinham muito mais para conquistar. Era para vocês terem conquistado o dobro de terras, de herança, mas vocês ficaram envolvidos entre vocês, distraídos com as briguinhas e esses negócios de quem é melhor, de que tribo que é boa, e não conquistaram o que eu já tinha entregado. Então nós precisamos ter muito cuidado, senão nós omitimos, se deixamos de receber até aquilo que Deus tem, por omissão nossa. Ah, mas eu não recebi porque eu não sabia. Se alguém cometeu um crime, ele vai deixar de ser preso porque não sabia que era crime? Não, ele tinha que saber, né? A lei não isenta porque não sabia. Se existe a lei, a pessoa tem que se inteirar dela para depois fazer alguma coisa. Então, às vezes, nós não recebemos porque não sabemos. Ah, eu não sabia que Deus tinha isso para mim. Ah, mas aí Deus vai dizer para você, mas está na minha palavra. Foi falado na escola bíblica dominical, foi falado no seminário. Olha, o seminário Riqueza da Graça diz que já é seu, é 100 vezes mais, você não é pobre, você é herdeiro, e você não recebeu porque você não quis dar atenção para aquilo que eu tinha para você. Então, às vezes, nós estamos deixando de receber por omissão. E Deus tem muito mais para a nossa vida. Vamos de pé. Deus abençoe Kelly pela palavra, Deus abençoe todos vocês pela presença. À noite, nós temos o culto de celebração. Nós sempre insistimos com vocês para convidar pessoas. Eu vou enviar para vocês
vou enviar para vocês um convite. E esse convite vai ser agora digital. Para hoje vai ser digital. Então eu quero que você mande esse convite. Eu peço que você mande esse convite, pelo menos para 10 pessoas que você conhece. Mas não resolve só mandar o convite. Manda o convite e manda um áudiozinho de 30 segundos, dizendo por que você está mandando o convite, que você vai ver resultados. Irmãos, quantos ouviram a voz de Deus aqui? Deixa eu falar o que Deus falou comigo e eu vivi. O meu filho, ele separou um dinheiro para devolver o dízimo. E quando o irmão passou, ele colocou na salva. E eu perguntei para ele, você dizimou ou você ofertou? Ele disse, eu dizimei. Eu falei, então está errado, porque veio para colher a oferta. E eu falei com ele, eu vi que ele ficou um pouco constrangido, mas o Senhor falou algo comigo. O que é dízimo, o que é oferta, é oferta. E eu fui lá, vocês viram que eu fui lá. E eu tinha arrumado para ele um dinheiro, R$5. Quando eu cheguei lá, eu falei com a irmã, eu falei o valor que ele tinha dizimado, era R$45. Nos R$5, tinha R$2 dentro dos 5, sim ou não, irmã? R$2. Aí eu disse, esse é a oferta. Sabe por quê? Porque o Senhor me fez eu entender que o dízimo dele era R$45. Só que dentro de R$5 tinha R$2 que eu não sabia. Aí o Senhor disse, esse é a oferta. Sabe por que o Senhor está falando isso aqui? Porque quando Ele fala, Ele cumpre. E Deus fala com o seu povo de uma clareza que não tem como você duvidar. Então vá embora ouvindo a voz de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa manhã extraordinária na presença de Deus. Deus, obrigado, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, poderoso, santo, digno. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem trazido a Tua palavra com muita clareza à nossa mente, ao nosso coração. Nós somos gratos, ó Pai, por ter essa revelação tão poderosa do Senhor, através da Tua palavra. Eu me lembro que o Senhor disse que traria a essência da palavra em nossas vidas. E nós temos percebido que o cheiro suave do Senhor, que é a essência, está sendo transmitido pela palavra. E é o Senhor, ela vem de Ti. Então eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem nos dado e nos presenteado a cada encontro aqui, e desfrutado, e distribuído, e trazido até nós, e nos entregado, Senhor, coisas inefáveis, maravilhosas. É a Tua palavra que tem sido falada aos nossos ouvidos, e nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã, pela Tua palavra, por pessoas que têm deixado ser instrumentos do Senhor, para este tempo, neste lugar. Nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos pela presença. 19 horas. Traga alguém com você. Está encerrado.